Sou a Patrícia Costa, consteladora sistêmica familiar. Esse é o nosso segundo workshop de constelação familiar, que acontece nas quartas-feiras, online, aqui pelo nosso canal do Telegram. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Para quem ainda não conhece a constelação familiar, ela é uma ferramenta que trabalha com campo morfogenético, ela é fenomenológica, trabalhamos com campo morfogenético, é uma ferramenta desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger, e através dessa ferramenta nós acessamos o campo morfogenético de um sistema. Esse sistema, ele pode ser um sistema familiar, um sistema organizacional, ou qualquer outro sistema. Então, todo sistema é formado por várias energias que nós chamamos, algumas pessoas chamam de alma, outras pessoas chamam de inconsciente, ou alma, ou inconsciente, e outras pessoas chamam de outras coisas também. O importante é a gente ter essa consciência de lugares dentro de um sistema, e dentro desse sistema, esses lugares têm que ser ocupados, porque quando um lugar não é ocupado, porque o membro do sistema foi excluído por algum motivo, ou seja, o que é a exclusão? A não aceitação daquele membro, os descendentes, os que vieram depois, eles vêm ocupar esse lugar para que o sistema funcione harmoniosamente. Além das inclusões, que é uma das ordens sistêmicas, nós temos outras ordens, como, por exemplo, a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Especialmente hoje, nós vamos falar muito sobre o equilíbrio, porque nós estamos falando nesse momento, dentro do nosso curso de consciência sistêmica, sobre relacionamento de casal. Sobre relacionamento de casal. E o relacionamento de casal, ele é pautado exclusivamente pelo equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o receber. Num relacionamento de casal, ambos devem estar dispostos a dar e especialmente a receber. O que vemos, o que é muito comum dentro das constelações, são casais que não estão dispostos a receber. Quando um tem uma predisposição para dar, mas não tem uma predisposição para receber. Por que isso acontece? Porque essa pessoa já está lá emaranhada no seu sistema de origem. Ou cuidando de um pai, cuidando da mãe, ou cuidando dos irmãos, cuidando de seus irmãos. Então, isso é muito comum no relacionamento de casal. Uma outra dinâmica que também é muito comum, que nós percebemos com muita constância na constelação familiar, é quando eu não estou disposta a dar. Eu só quero receber. Quando eu só quero receber, eu estou na minha criança. Não é uma relação entre adultos, é uma relação infantil. Porque é uma criança que só recebe. Hierarquicamente, a criança sempre receberá de seus pais, de seus irmãos mais velhos, de seus tios, de seus cuidadores. Então, uma criança só recebe. Se você
entra num relacionamento só querendo receber, você já entrou no relacionamento não na posição de companheiro, mas na posição de uma criança. Então, é preciso o trabalho dentro da terapia sistêmica e outras terapias também, é curar essa criança. É promover a cura dessa criança. Para a criança deixar de existir? Não, porque a nossa criança, gente, é nosso ego. Ela é uma parte de nós. A gente não exclui nada na nossa vida, sobretudo a criança, mas nós podemos acolher essa criança, e acolhendo essa criança, nós assumimos a nossa identidade de adulto. É acolhendo a nossa criança é que nós entramos numa relação de adulto. Além dessa dinâmica de equilíbrio, que envolve muitas outras coisas, aí eu convido quem ainda não ouviu o áudio, tem um áudio, se eu não me engano, é o áudio 4 ou 5, acredito que seja o 4, que eu falo sobre equilíbrio na relação de casal, que está lá postado no canal do Telegram. Então, além da ordem sistêmica, que é o equilíbrio, outras dinâmicas também atuam no relacionamento de casal, provocando dificuldade para se levar a vida adiante. O que é levar a vida adiante? Levar a vida adiante é você farto do que recebeu dos pais, totalmente tomado pelo seu pai e pela sua mãe. Então você passa para frente aquilo que recebeu e não para trás. Ou seja, você entrega para as próximas gerações aquilo que recebeu. Isso dentro de um relacionamento de casal. Ou seja, você dá oportunidade para outras vidas também receberem. Através dos seus filhos. Através dos seus filhos. Existem outras formas de você passar para frente aquilo que recebeu? Claro, a todo momento nós estamos passando para frente aquilo que recebeu. Aquilo que recebemos. A todo momento passamos adiante aquilo que recebemos. Quando? No relacionamento entre os nossos amigos, no trabalho. Quando você vai comprar pão na padaria, você está passando para frente aquilo que recebeu. A todo momento, quando você trabalha numa causa, quando você faz uma doação. Pessoas que doam muito. Quem são? Pessoas totalmente tomadas de seu pai e de sua mãe. Elas estão tão tomadas que elas necessitam passar para frente. E às vezes os filhos também já receberam tanto dessas pessoas que elas doam para outras pessoas. Então, quando a gente fala tomar pai e mãe, que é imprescindível para um bom relacionamento de casal, o tomar pai e mãe. E muitas pessoas não entendem muito o que é esse tomar pai e mãe. Muitas pessoas me questionam muito sobre esse tomar pai e mãe. Tomar pai e mãe, então eu tenho que ficar indo lá na casa da minha mãe e do meu pai, pedindo permissão, seguindo o caminho que eles escolheram, senão eu não sou aceita? Senão eu não tomei pai e mãe? Não. Na verdade, é o contrário que você tem que fazer. É olhar para o pai e mãe e se satisfazer com aquilo que recebeu. É estar satisfeito com o papai e com a mamãe que são, do jeito que eles são. É você olhar para sua mãe e não sentir vontade de que ela seja diferente. E não sentir a necessidade de querer que ela seja diferente. Isso é tomar pai e mãe. Toda vez que você olha para trás, para tentar mudar
ou resolver alguma coisa lá no seu pai e na sua mãe, você deixa de olhar para a vida. Você deixa de olhar para a vida. Quem já tomou pai e mãe aqui? Ou quem ainda acha que precisa receber alguma coisa, espera receber alguma coisa do pai e da mãe? Faça essa pergunta para vocês. Eu ainda sinto, não precisa me responder agora, mas faça essa pergunta para vocês. Eu ainda sinto necessidade de que minha mãe ou meu pai sejam diferentes? Eu ainda espero alguma coisa deles? Porque se sim, saibam que vocês não olham para a vida. A cada vez que você para um minuto do seu tempo para pensar que poderia ser diferente, você está olhando para a morte. A vida fica na sua frente. Seu pai, sua mãe ficam lá atrás. Seu companheiro, sua companheira está do seu lado. Quem ouviu o áudio da traição entendeu que quando você olha para trás, o seu lugar fica vazio. Quando o seu lugar fica vazio, há um vácuo dentro do seu sistema atual. E nesse vácuo, alguém é atraído por ele. E olha que isso não é apologia para a traição. De jeito nenhum. É o que é. É assim. É simplesmente assim. Se você deixa seu lugar vazio, cria-se um vácuo e alguém é puxado para ele. É claro que alguém que também está lá emaranhado no seu sistema de origem, assim como você. Alguém é puxado para ele e ocupa o seu lugar. Aí vem a traição. Aí o companheiro, a companheira não presta. Isso não é desculpa para a traição. É só uma consciência de como as coisas acontecem dentro de um relacionamento de casal. Há aqueles que lutam contra o vácuo, por princípios, por moral, por religião. Há aqueles que lutam contra o vácuo. E o que acontece com eles? Adoecem. Adoecem. E uma outra dinâmica. A gente vai falar de várias dinâmicas no curso de consciência sistêmica, mas especialmente hoje, eu selecionei uma dinâmica, a dinâmica do aborto, para falarmos dentro do contexto do relacionamento de casal. O que é um aborto? O aborto é uma morte. Depois de uma morte, há um luto. Quando esse luto não é vivenciado na sua pele, da pior maneira possível, porque o luto é uma dor, quando ele não é vivenciado, nada acontece de vida naquele relacionamento. O relacionamento, ele simplesmente acaba, morre. Um passa a não suportar a presença do outro. Depois de um aborto, não há mais vida no casal. Mulheres abortam todo momento. Muitas de nós abortamos e nem percebemos. Então, dentro do relacionamento de casal, estamos abordando o tema aborto, né, e as consequências do aborto para o casal. Depois de um aborto, não há vida.
Porque o aborto é a própria morte, é a conexão daquele casal com a morte. E é necessário que aquele casal, depois de um aborto, o casal tem que fazer o luto. Se ele não faz o luto, nada vai funcionar na vida daquele casal dali para frente. Agora, o que tem de mais forte é o aborto provocado. E aqui, dentro dessa turma, dentro dessa egrégora, dentro desse grupo de consciência sistêmica, não há julgamentos. Então, quem assistiu os workshops, todas as quartas-feiras, que vão acontecer às quartas-feiras, quem continuar assistindo, vai presenciar muita coisa que, do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, de algumas religiões, talvez as pessoas fiquem assustadas. E está tudo bem. Nós vamos aprender a não julgar. Aqui todo mundo é acolhido. Nós acolhemos todo mundo, cada um de vocês, com a história de cada um de vocês. Todos nós somos seres humanos, pessoas comuns, né? Estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui simplesmente para aprender alguma coisa. Então, a cada erro nosso, é um grande passo que damos na nossa vida. A cada erro, quem está errando está vivendo. O que é o erro, senão simplesmente um ponto de vista? Se você julga, você está emaranhado. A cada vez que você julga, você se emaranha. E aquilo que você julga está aqui, dentro do seu sistema. Aquilo que incomoda você é exatamente o que tem que ser incluído dentro do seu sistema. E você é uma grande oportunidade de inclusão. Você que está aqui hoje é uma grande oportunidade de inclusão dentro do seu sistema. Então, um aborto provocado é um assassinato. Para a consciência sistêmica, o aborto provocado é um assassinato. Depois de um aborto provocado, só há um caminho, a morte. Nada mais caminha para a vida depois de um aborto provocado. É o fim dos relacionamentos, é a quebradeira financeira, são empresas que falem, negócios que acabam. O aborto provocado, ele tem consequências gravíssimas dentro do sistema. Tem como resolver? Tem como resolver. Através da constelação, o que nós fazemos? A inclusão daquele feto que foi impedido de viver. É um trabalho de longo tempo, não é um trabalho de curto tempo, é um trabalho de longo tempo, e que os resultados demoram para aparecer, mas eles vêm. Então é feita uma liberação de um karma que é criado por meio de uma decisão de impedir uma criança de nascer. É possível, sim, liberar através da constelação. E um aborto espontâneo? O aborto espontâneo é mais simples. O aborto espontâneo não são assassinatos. O aborto espontâneo são emaranhamentos dentro do sistema que impedem a criança de nascer. Nenhuma mãe engravida pensando em abortar. Mas algo dentro do sistema impede a criança de nascer. E através da constelação nós olhamos para esse algo e podemos incluir aquela criança que não nasceu. Independente de ser provocado ou espontâneo, quando o aborto ele é escondido, quando ele é um segredo, quando a criança não é incluída, não é contada na família, além do casal ser impactado, os filhos que vieram depois também são impactados. Como?
Se você não está no seu lugar, você sempre vai sentir que algo está errado com você. E isso pode impedir você de ter bons relacionamentos, de ter uma carreira brilhante, de fazer escolhas produtivas, escolhas felizes, ou simplesmente de ser feliz. Como assim, né? Como assim? Veja bem, se você é o terceiro filho dos seus pais, mas teve um aborto antes de você, então você não é o terceiro, você é o quarto filho. Se esse aborto não foi contado, às vezes a mulher nem sabe que abortou, tá? Às vezes ela não tem consciência de que abortou. Muitas mulheres ficam grávidas sem saber que estão grávidas e de repente, ali nas primeiras semanas de gravidez, acontece o aborto, aí é uma menstruação, um sangue que desce, que não é menstruação, mas é um sangue que desce diferente, ela até olha para aquilo, percebe que está diferente, mas ela não tem a mínima noção de que aquilo foi um aborto. Tá? Então, os abortos acontecem sem que a mulher perceba que abortou. E isso gera consequências para os filhos. E a maioria que eu falo é mais de 90%, mais de 90% das mulheres que têm uma vida sexual ativa e que não usam métodos contraceptivos, já abortaram, sabendo ou não, a maioria. Tem um exercício que nós fazemos, onde é possível descobrir qual é o seu número dentro do seu sistema. Esse exercício tem nos ajudado muito, ele é um exercício fantástico e ele tem nos ajudado muito a nos posicionar no nosso lugar. Quando estamos no nosso lugar, nós ganhamos força para ir para a vida. Se estamos no lugar de outro dentro do sistema, nós enfraquecemos. Querem fazer esse exercício? Ok, vou mostrar para vocês como é que faz antes da constelação. Antes da constelação, eu quero que vocês todos fiquem em pé. Isso. Isso. Ok. Eu vou ficar em pé também para mostrar para vocês como é que é. É um exercício muito simples. Eu vou ficar de lado. Vocês não precisam ficar de lado, tá? Vou ficar de lado para vocês perceberem como é. Vamos preparar o nosso corpo para receber essa informação, tá? Então, vocês vão bater no peito, assim, leves batidinhas no peito, com a mãozinha de vocês aqui em concha, tá? Mão em concha. Vocês vão bater no peito e vão dizer: corpo, está tudo bem. Tudo bem. Corpo, está tudo bem. Pode confiar. Pode receber essa luz. Somos feitos dessa luz. Pode confiar. Prontinho? Isso. Agora, faça uma respiração profunda, de olhos abertos. Inspira e expira. Inspira e expira. Soltem o corpo, mandem os braços, sacudam os braços, sabe? Manda os braços
para o chão, sabe? Dê pequenos murrinhos no chão, bata as pernas no chão também. Bata as pernas no chão, isso. Agora, vocês vão se posicionar que nem um poste. Olhando para frente, que nem um poste. E agora vocês vão imaginar que esse poste é feito de bambu. É um poste de bambu. O bambu ele é firme no chão, mas ele é flexível. O vento leva ele para frente, o vento leva para trás, para o lado, para o outro lado. Ele é um poste de bambu fixo no chão, forte, aterrado, tem raízes, mas ele é flexível. E vocês são isso. Vocês são um poste de bambu. Fechem os olhos. E vocês vão dizer: eu sou, e diga o nome completo de vocês. Eu sou Patrícia Martins Costa. E agora vocês vão repetir o que eu disser. E vão observar qual é o movimento que o corpo de vocês vão fazer. Eu sou a primeira filha. Abra os olhos, dê pulinhos no chão. Isso. Volte à sua posição normal, em pé, como um poste de bambu. Feche os olhos. E vocês vão dizer: eu sou a segunda filha. Novamente, abra os olhos, dê pulinhos no chão, bata os pés no chão. Isso. Se posicionem novamente como um poste. Feche os olhos. Eu sou a terceira filha. Abre os olhos, dê pulinhos no chão. Pronto. Você novamente é um poste. Fecha os olhos. Eu sou a quarta filha. Abre os olhos. Dê pulinhos no chão. Você novamente é um poste de bambu flexível. Fecha os olhos. Eu sou a quinta filha. Abre os olhos, dê pulinhos no chão, bata os pés no chão.
Se posicione, feche os olhos. Eu sou a sexta filha. Abra os olhos. Quem fez o exercício e teve algum insight, liga o áudio e conte para mim. Patrícia, eu tive a percepção de o meu corpo dizendo sim e não com movimentos laterais ou para frente e para trás. Também. Isso. Eu também. É isso mesmo. O corpo, ele conhece tudo sobre você. O seu corpo sabe tudo sobre o seu sistema. Então, o seu corpo, ele te conta a verdade. Eu parei no sexto, mas eu poderia ir para o sétimo, oitavo, nono, até meu corpo ficar estável. Eu, por exemplo, eu cresci achando que eu era a quinta filha. Eu não sou a quinta filha, eu nem sei se eu sou a sétima. E eu passei boa parte da minha vida sem lugar. Me sentindo fora da caixinha, me sentindo fora, como se eu não tivesse lugar dentro do meu sistema. Por quê? Porque eu estava no lugar de outro irmão. Façam, repitam o exercício e vocês terão muitos e muitos insights de qual é o seu lugar dentro do sistema de irmãos. Dentro do seu sistema de origem, qual é a sua posição em relação aos seus irmãos. E ali você deve contar todos os irmãos, tá? São irmãos por parte de pai e mãe e meio-irmãos. Irmãos por parte só de mãe ou só de pai, inclusive os adotivos. A Rejane, o Ricardo, desculpa perguntar, mas a labirintite tem alguma relação com a posição que ocupamos dentro do sistema? Tem. Absolutamente. A labirintite tem relação, sim, quando você não está ocupando o seu lugar corretamente, o seu lugar que é seu. Você está no lugar de outro, você está sem eixo. Mas a labirintite pode ter outras causas também, tá? Como você, por exemplo, se tiver alguma reserva com um dos pais, você toma só uma parte, a outra parte fica muito pesada, né? A outra parte que você não tomou vai fazer falta e você não vai conseguir manter um equilíbrio. A gente observa isso muito nas crianças que caem bastante. Crianças que caem bastante. Por quê? Porque não tomou ambos os pais de forma igual. Está faltando receber mais de um ou de outro. Isso aí não tem como a gente controlar muito bem, porque cada pessoa ela tem uma história, ela veio para viver algo, né? A gente consegue, através da consciência sistêmica, devolver um lugar para as pessoas para que a vida fique um pouco mais leve, mas ela tem uma história que vem de muito longe. Cada pessoa tem uma história muito longa. A Rejane, eu sou a segunda filha, mas meu corpo pendeu bastante na hora da fala da primeira filha. Mas eu tenho um irmão mais velho que eu. Tem que fazer o movimento. Se você é a segunda filha, não tem como ocupar o lugar do primeiro, que você, inclusive, já sabe, né? Talvez seja um irmão que está meio excluído, alguma coisa assim, esse irmão, né, não é muito aceito no sistema, aí fica aquele vácuo que você tende a ocupar, mas não. Se você já sabe que é a segunda filha, então você só pode ser a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, né, mas retroceder não tem como. Saibam que esse exercício, ele é para vocês, não é para cobrar nada dentro do sistema de vocês, de pai, de mãe, de irmão, não é um exercício para você se colocar no lugar, para você saber a sua história, mas sem atazanar a vida de ninguém. Sua história é uma, do seu irmão é outra, a história da sua mãe é outra, a história do seu pai é outra. Cada um tem a sua história. É um exercício para você.
interessante sobre a labirintite, né? Porque tive uma crise em meio à situação em que meu pai foi internado e passou por uma cirurgia grande e muito séria em março. Eu e meu irmão tivemos que cuidar dele, limpar, dar banho, alimentar, etc. Ou seja, ocupei outro papel, sim. Podemos cuidar dos nossos pais? Não só podemos, quanto devemos cuidar dos nossos pais, sim. Né? Devemos cuidar. Por uma questão de humanidade, com um membro do sistema que está precisando de ajuda. Mas você pode cuidar dos seus pais estando no lugar de filho. É possível, sim, com bastante humildade. Sempre olhando para os pais com uma gratidão profunda por aquela vida que você recebeu. Né? Por exemplo, eu tenho uma mãe, vou falar do meu caso pessoal, eu tenho uma mãe que já tem 74 anos, está bem de saúde, graças a Deus, mas eventualmente ela sente algumas dores, né? E além de consteladora familiar, eu sou terapeuta corporal, trabalho com alguns processos corporais que ajudam bastante a resolver, a liberar emoções que estão impregnadas no corpo. Então, eventualmente, quando ela tem essas dores, eu posso ajudá-la. Como eu posso ajudá-la? Correndo esses processos no corpo dela. Então, eu fico grande? Fico. Claro que eu fico. Mas ali, enquanto eu estou correndo um processo no corpo dela, não é a Patrícia filha que está fazendo isso, é a Patrícia terapeuta que está fazendo isso. E aquela que está deitada não é a minha mãe. Aquela que está deitada é uma pessoa que está precisando de ajuda, como qualquer outra pessoa. Simples assim. Terminou o processo, eu peço a bênção dela, eu agradeço, peço a bênção e peço colo. Aí eu peço colo para reafirmar que eu sou pequena diante dela. Né? Como assim? Então, você pode ajudar, sim, mas não com arrogância. Né? E eu vejo, já passei por isso no passado também, com meu pai. Quando um filho passa a cuidar dos pais, é aquela sensação de uau, como eu sou grande, né? Olha, agora eu estou cuidando dos meus pais, eu já sou um adulto. Muito pelo contrário. Quem pensa assim, sente assim, está lá na criança ainda, a criança arrogante e que vai levar um tombo enorme. E tá tudo bem levar tombo, tá? Porque é só assim que a gente aprende. Aquela história assim, eu não quero mais errar. Eu vou ler bastante livro, eu vou ver bastante depoimento, porque eu não quero mais errar. Eu quero aprender agora com o erro dos outros. Não perca tempo, tá? Não errar é não viver. É vivendo que você aprende, é errando que você aprende e que você cresce, tá? Ficar tentando aprender com o erro do outro é não viver, é não olhar para a própria vida. Então, é muito importante que nós tenhamos coragem de ir para a vida, e errar e levantar, e cada erro, a gente olhar para o erro de uma forma muito grata por ter vivenciado e aprendido o que dá certo e o que não dá certo para nós. Peraí, deixa eu ler mais aqui. Acabei de aproveitar esse exercício para perguntar outras coisas que tenho dúvida no momento atual. Tá. Mas não podemos tentar buscar alguma informação com nossas mães, porque geralmente esse assunto não é falado dentro de casa. A partir do momento que você não pode atazanar a tua mãe, tá? Mas a partir do momento que você se abre sistemicamente, as coisas, mesmo que você não seja constelado, as coisas começam a acontecer dentro do seu sistema. E às vezes, uma pergunta que você faria antes de você se abrir, ela não é respondida. E depois que você se abre para olhar, a resposta vem. A resposta vem. Agora, a forma como você pergunta pode fazer você ficar mais emaranhado ainda.
Então, a pergunta ela deve ser feita sempre com bastante humildade e não com cobrança. Nunca me vi nem me senti maiores que meu pai. Pedi licença para tocar nele e cresci muito como ser humano. E senti uma imensa gratidão por poder viver aquilo com amor. Ai, que lindo, gente. Eu adoro ler esses depoimentos assim. Acho lindo demais. É maravilhoso isso, né? Nossos pais sempre grandes. Dói muito ir para a vida e nos distanciar deles, mas não tem como ser adulto sem fazer isso. Tá? Dentro de um relacionamento de casal, a primeira decisão que temos que tomar é dizer adeus ao sistema de origem. É dizer adeus ao sistema de origem. Senão você não consegue formar um novo sistema saudável. Não conseguimos formar esse novo sistema saudável. Eu vou compartilhar aqui com vocês a questão da Rejane. Isso, a Rejane escreveu isso para mim. Eu vou resumir umas partes, tá? Porque está bem grande o texto. Dentro da constelação familiar, o menos é mais. A gente não precisa, assim, saber toda a história, né, com detalhes da história de cada um. É só o essencial. Vocês vão aprender aos poucos do que se trata esse essencial. Quando eu falo assim, tem que ser só o essencial. Vocês vão aprender isso. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês isso. Tá aqui, ó. Hoje o meu maior desejo é melhorar a minha relação com a minha filha. Ela tem 9 anos. Eu e o pai dela somos separados há mais de 1 ano e meio. Foi dissolvida a nossa união estável e temos a guarda compartilhada dela. Ela é muito ligada ao pai. Ele faz de tudo para mostrar que a ama, inclusive comprar tudo o que ela pede, sem limites. Isso já é um julgamento, tá? Sei que ela precisa conviver com ele, o amor dos dois é importante. Hoje tento conversar com ele sobre comportamentos de nossa filha e sobre a educação dela, mas as minhas solicitações não têm efeito. Ela vê as diferenças entre nós e acaba sendo agressiva comigo, jogando na minha cara que quer viver só com o pai. Ela diz que eu sou brava, não brinco com ela e sempre age de forma ríspida comigo. Eu converso muito com ela sobre a nossa vida, sobre os nossos comportamentos, mas tem dia que é muito difícil. Acabo perdendo a paciência. Estou melhorando algumas solicitações dela, porém, dói muito perder a paciência com minha filha. Né? Aí, blá, 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 o pai já foi mais firme, agora era quando éramos casados. Mas ela mesma já me disse que hoje ele é muito bonzinho, e diz que eu também deveria ser. Então, aqui nós já percebemos uma inversão de lugares, né? A filha decidindo como a mãe deve ser. O que acontece? Qual que é o futuro dessa filha? Ela vai casar com o pai, né? Ela vai ter uma relação de amor profunda por esse pai, ela vai excluir a mãe e nunca mais vai ter nenhum homem à altura que agrade essa menina, quando ela for mulher. Esse é o futuro dela. Além disso, ela vai ter problemas de relacionamento em todas as esferas da vida, porque ela excluiu a mãe. Uma mãe, ela é autoridade na vida de um filho. E ela deve agir com autoridade. Quando essa mãe está muito bem resolvida sistemicamente, ela tem a segurança de que ela está no lugar dela, ela pode assumir uma identidade de criança e ser amiguinha da filha. Da filha, criança. Mas se a mãe tem questões, tanto no relacionamento atual quanto no sistema de origem, essa mãe tem que usar a autoridade. Porque é a única identidade segura para ela, a identidade de mãe. Ele optou por sair do casamento sem nem, ao menos, tentar uma terapia de casais e nem dar uma chance à nossa relação. Meses antes da finalização de meu casamento, eu já sentia que ele não tinha o mesmo amor e muito menos a mesma intensidade de doação que eu.
me rejeitou após quase 22 anos de convivência. Ele é egoísta, isso aqui é julgamento, tá? Não vou ler. Ele mudou, arrumou novas companhias, modificou seus hábitos, né, e passou a me ignorar como esposa. Isso é o suficiente. Isso é o suficiente, não precisamos ler tudo, senão nós vamos nos emaranhar também nessa situação. Nós vamos abrir a constelação da Rejane. Patrícia, eu só gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão do meu relacionamento com a minha filha. Ela me deixa de cabelo em pé, assim, porque às vezes eu acho ela tão contundente. Ela insiste em falar que ela compara muito eu e o pai dela, e ela fala que ele é muito bonzinho e eu sou muito má, porque eu quero ser aquela mãe que organiza. Enfim, é papel de mãe. Eu sei do meu papel de mãe muito bem. E isso acaba me deixando assim muito chateada, muito angustiada, e às vezes, por mais que eu seguro, eu até me explodo por causa disso, né? E até perto dela mesmo. Às vezes a paciência falta, sabe? Sei. Tá, Rejane, veja bem. As crianças são muito inteligentes e elas sabem muito bem como é que se faz esse jogo em que ela coloca o pai e a mãe um contra o outro. Tá? Para quê? Porque fazendo isso, ela obtém muitos benefícios. Sim. Ela obtém muitos benefícios. Que benefícios? Ela ganha de um e ganha de outro. Ganha de um e ganha de outro. Tá? A sua filha está numa idade, ela é criança ainda, mas as crianças, elas são muito rápidas, estão evoluindo muito rápidas, e ela está numa idade muito rebelde. Então, nada vai estar bom para ela. Se você for boazinha, ela também não vai se sentir segura, porque ninguém tem segurança com uma mãe boazinha. Criança precisa de limite. A criança precisa de limite, e você pode acessar o masculino que tem dentro de você para colocar limite nela. Porque nesse momento é isso que ela precisa. Ela precisa se sentir segura. Como que ela vai se sentir segura? Quando a mãe e o pai colocam limites. Uma mãe que está só no feminino, ela não vai conseguir colocar limites. Não consegue. Ela precisa acionar o masculino dela, para um masculino que seja funcional, para ela colocar limites no filho, tá? O que acontece com você, Rejane? Veja bem, você carrega uma dor muito grande, e que ela vem de muito longe. Você deve saber do que eu estou falando. É uma dor infantil, de algo que você trouxe na sua vida, não sei se dessa vida ou de outra vida, eu acredito que seja algo dessa vida, não seja de outras encarnações, acredito que seja algo dessa vida, e que, por algum motivo, você deve ter apagado isso da sua memória. Algo que aconteceu com você num passado distante. A dor existe, e é pesado para sua filha. Quando uma mãe sente dor, a filha também sente dor. E talvez seja por isso que a sua filha se afasta de você. Porque é pesado. É pesado para ela olhar para você e sentir essa dor. É bem pesado. Então você precisa olhar para essa dor. Busque recursos, procure terapia, procura uma pessoa que você confia, para você poder ressignificar isso que você sente e poder oferecer bons relacionamentos, seja na esfera pessoal, interpessoal, de casal, entre filhos. Conscientemente, a gente fala muitas coisas para os filhos, mas o que os filhos acessam é o nosso inconsciente. Nós estamos ligados a eles. E o que sentimos, eles sentem também. Então, essa é um ponto que eu gostaria de comentar. O outro ponto é a respeito de ter mais uma pessoa na relação de vocês. Um filho, possivelmente um aborto que você não tem conhecimento.
mas que ficou muito claro que existe. Teve um momento que o Juliano carregou um bebê no colo. Tá? Então, eu não consigo lembrar. Não consigo mesmo. sim, você Em não vai relação a lembrar ser meu. e não precisa se lembrar. Não precisa se lembrar, basta incluir no coração. Não há necessidade de lembrar, mas há necessidade de incluir a partir do momento que você tem essa consciência, tá? A raiva que teu marido sente está ligado a esse fato que aconteceu. Patrícia, Oi, esse filho pode ser só dele também? acho pouco provável, tá? É. Acho pouco provável que seja só dele. Porque o seu representante já entrou olhando para o chão. Uhum. E quando a gente olha para o chão, a gente olha para o morto. A constelação ela é só o início de um longo processo de cura. Muitas coisas vão vir à tona ainda e você vai poder ressignificar. A sua filha tem uma conexão forte com o pai. Na constelação foi possível colocar ela no lugar dela. Quando os pais eles se separam, eles carregam muita culpa pela separação. E eles acabam realmente beneficiando os filhos mais do que deveria, para poder, é como se tivessem compensando algo na vida dos filhos, tá? Os filhos não têm nada a ver com a relação de casal. Se você sente raiva do seu marido, mágoa, sua filha não tem nada a ver com isso. Nada, absolutamente nada a ver com isso. Ela continua sendo sua filha e ele continua sendo o pai. Ame o pai dela através dela. Ame o pai dela através dela. E sua filha vai te respeitar por isso. Ela vai respeitar você por isso. É muito comum numa separação do casal que a mulher sinta muita raiva desse marido e a filha entra no meio defendendo o pai. Quando a filha faz isso, ela se emaranha. Ela fica presa ao pai e no futuro ela não terá bons relacionamentos. Quiçá terá relacionamentos duradouros. A mãe pode fazer esse corte ao respeitar o pai que existe nela. Ao poder olhar para esse pai com respeito e gratidão pelo que viveram. Ok? Eu deixo aqui a sua constelação.